Então, valendo, pessoal. Vamos lá, vamos começar a nossa interação ao vivo aqui. É... Ah, tá. Ele tá. Acho que ele tá na aula aqui, entrou. Ô, João, por favor. O pessoal não te conhece ainda, não vai conseguir te conhecer porque não tem como colocar sua imagem, mas você dá um oi aí pro pessoal, já para eles ficarem sabendo que você faz parte desse excelente grupo aí do sétimo E, tá bom? Tem como colocar. Cara, como que faz? Então, beleza. Então, como que vocês fazem para aparecer? Ah, aqueles bonequinhos que tá de mão levantada, é isso? Por exemplo, tinha o Guilherme pedindo aqui, é isso? Vamos fazer um teste aí então. Vai, solicita alguém aí. Ué, o que é isso aí? A professora Selma tá aqui na aula? Vamos lá. O Cauê e o Guilherme. Deixa eu ver aqui, eu vou liberar. Libera só um ou pode liberar mais de um? Cadê o. O Cauê, não tô te vendo. Que Cauê, Cauã? Nossa, eu tô. Tá bom, já corrigi, Cauã. Tá aparecendo pra vocês? Eu não tô vendo ele. Deixa eu ver, vamos lá. Vou colocar o Cauã de novo, ó. Tá aqui. Ó, você mandou um áudio, mas não tô ouvindo nada aqui. Bem, vamos lá, pessoal. Depois a gente vê isso aí, então. Eu vou aprendendo aí, não. Como eu falei, a minha primeira experiência aqui com transmitindo usando esse aplicativo. Mas é fácil, ele é bem parecido com os demais, né? Vamos lá. E vamos falar aqui. Ah, espera só um minuto que tem gente. Só um minutinho, tá? Então, pessoal, vamos lá, ó. Na aula dessa semana aí de geografia foi falado sobre transporte e comunicação, né? As redes de transporte. Pessoal, isso quando nós falamos de rede de transporte, conforme vocês viram lá, transporte, a gente pode transportar mercadoria e também podemos transportar, podemos não, as redes de transporte transportam mercadorias e transportam também pessoas, né? Então, ó, as redes de transporte e comunicação são fundamentais para o funcionamento do mundo moderno, no qual prevalece a lógica da globalização, que é o que a gente está vendo até agora, nesse conjunto aqui, as redes, então, tanto de informação quanto de transporte, fazem parte e são importantíssimas nesse processo, né? É, então, continuando aqui, ó, na qual prevalece a lógica da globalização e internacionalização da economia. No Brasil, essas infraestruturas foram ampliadas de modo mais intenso a partir de 1960, interligando o norte e o centro-oeste ao restante do país. Nesse processo, destaca-se o papel do Estado. Aqui no Brasil, agora começaram os processos de privatização, mas quem começou fazendo essa expansão das redes rodoviárias e também da rede de informação é o Estado. Depois que ele desenvolveu um certo ponto, aí depende do governo também, né? Tinha um governo que era governo privatizante, né? Que foi do Fernando Henrique, eu ia falar Fernando Henrique Collor, né? Que tem o Fernando Collor, foi o presidente anterior, mas o Fernando Henrique Cardoso, principalmente, começou esse processo de privatização, né? E que depois outros governos continuaram, né? Como o Estado começava como grande articulador, captador de recursos, ou seja,
Na realidade era o Estado que tinha grana, que pegava o dinheiro e construía as estradas e as redes de informação também, tá? Nós vamos falar, deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu voltar aqui. Alguma dúvida pode colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Não, se ele para esse negócio aqui. Ele informou. Ele falou pra mim que conseguiu entrar, tá? Então eu recebi o áudio aqui, mas não consegui ouvir, tá? Quem tá falando de áudio. Mas vamos falar da aula aqui, tá, pessoal? Então, Guilherme, tranquilo, né? Deixa eu ver quem mais falou aí. Manda um oi pra ele, beleza. O Vitor, você pode, por favor, digita aí no chat para interagir com o pessoal. Eles querem ter esse contato com você, tá? Que eles não estavam sabendo que tinha um aluno novo aqui desde o começo do mês. Deixa eu mandar uma mensagem direto para ele aqui no WhatsApp. Deixa eu ver aqui as mensagens. Tá. Então, pessoal, com relação a esse entendimento aí de redes, né? Quando a gente fala de rede, você tem uma. O que vem à mente de vocês quando a gente fala de rede? Você pode pensar numa rede de uma trave, né? No futebol, ou no vôlei, ou no basquete. As três são redes diferentes. Você também pode lembrar de rede daquela que o pessoal lá tira uma soneca, né? Também é uma rede. Quando falamos de rede de transporte, a gente pode falar, por exemplo, usando o exemplo de Curitiba, que tem ali o sistema de transporte público que é baseado em ônibus e existem várias linhas que se interligam, é uma rede realmente. Por exemplo, você consegue ir para qualquer lugar da cidade pagando uma passagem somente, porque você pega o ônibus do seu bairro, vai até o terminal do bairro. Esse terminal do bairro ele tem o expresso que vai ligar ao centro, ou linhas que chamadas interbairros, que você consegue ir para outros bairros. E daí chegando nesses bairros lá você consegue ir para outro ponto lá. Então praticamente você vai andar no máximo umas 5, 6 quadras aí, se deslocar, porque é um transporte público muito bom. É uma rede de transporte exemplar, tá? Pessoal, vamos lá. Tá tranquilo então essa questão aí da rede, entender por que a gente fala de rede, e falamos da rede de informação, e falamos da rede de dados. Pessoal, só o que é a respeito do que vocês estão falando da professora Tatiana, o que seria? Vocês estão prestando atenção na aula, gente? Ó, vamos lá, vamos continuar aqui então. Estamos compartilhando a nossa tela. Vamos lá. Ó, nós estamos falando então agora de rede de transportes, tá? Nós tivemos a definição aqui falando aqui da rede de informação, agora vamos falar de rede de transportes. As redes de transporte se caracterizam por seus diferentes tipos, como ferrovias, como ferroviário, marítimo, rodoviário, aéreo e dutoviário, tá? Estruturas tubulares, entre outros. Observe a configuração dessas redes no Brasil na atualidade. Aqui nós temos um mapa que ele é de 2014, então já tem 6 anos, com certeza houve alguma modificação, tá? Ó, tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Nós temos aqui, ó, terminais hidroviários e hidrovias. Aqui, ó, tá vendo? Temos as hidrovias e os terminais. Estradas pavimentadas, estradas em pavimentação, que no caso aqui, como é 2014, provavelmente hoje já estejam pavimentadas. Esperamos, né, que por mais que a gente já saiba da situação com relação à administração do governo, mas vamos acreditar, estão pavimentadas, né? Aqui nós temos os portos, ó, aqui são, depende da capacidade do porto, é o tamanho do navio que representa aqui o símbolo, o ícone que vai representar os portos, né? Tá bom? Os aeroportos, aeroporto internacional, então temos esse mapa. Eu vou apresentar para vocês agora um vídeo,
tá? Que ele vai falar um pouquinho sobre os meios de transporte, tá legal? Só me responda aí se tá saindo o áudio do vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor. Ó, eu vou dar uma pausa aqui e aí vocês me respondam aí no chat. Deixa eu só abrir aqui para dar uma olhadinha. Vou abrir o chat para vocês. Respondam para mim. Tá saindo o som, né? Beleza, então. Então agora preste atenção nesse vídeo. Ele vai explicar para vocês aí de uma maneira bem simples, com ilustração, as diferenças, tá? Professor Roger Daltri e seu canal Geografia em Pauta. Hoje vamos tratar da ideia de modais de transporte ou transporte logístico no nosso país e de uma maneira generalizada no mundo, tá? O transporte modal ou as modalidades de transporte pode ser divididos em alguns grandes grupos, como o transporte aéreo, dutoviário, ferroviário, hidroviário e rodoviário, cada um com as suas características, cada um com suas vantagens e desvantagens. Geralmente a gente tem uma escolha baseada justamente nas vantagens, desvantagens, custos, velocidade, entre outros fatores. O modelo de transporte hidroviário também pode ser chamado de aquaviário, marítimo ou naval. É o que utiliza transporte que se movimenta sobre trechos aquáticos, que podem ser rios, mares e oceanos. Esse modal tem como vantagem o carregamento de grande quantidade de carga por longas distâncias a um baixo preço de custo de frete marítimo, frete fluvial ou frete oceânico. Normalmente suas desvantagens estão na demora e na necessidade de rotinas apropriadas, de trajetos apropriados, e estão sujeitos também às intempéries que a gente vai encontrar no caminho. É utilizado geralmente para transporte internacional de grandes mercadorias que são levadas em navios até portos e que influi diretamente na infraestrutura de diferentes lugares e que precisa de uma grande infraestrutura também. Além desse, temos o transporte aéreo, aquele realizado por aeronaves, que pode ser nacional ou internacional. Suas principais vantagens são a velocidade e a segurança para transportar mercadorias de alto valor, mas tem como desvantagem principal o alto custo econômico para o transporte e, é claro, o limite de peso de carga, pois não pode ser algo demasiadamente pesado. Geralmente ele é escolhido para cargas de longa distância, com necessidade de rápida entrega e com pequeno porte. Então eles podem ser normalmente muito mais rápidos que os outros modais e muito seguros também, mas como desvantagem o preço elevado do custo do frete, que acaba inviabilizando para muitos produtos o transporte via esse modal. Nos últimos anos um crescimento bem significativo no Brasil nas viagens nacionais e internacionais, frutos de melhorias sociais dentro do nosso país. Tá? É necessário também um grande investimento de infraestrutura, principalmente construindo os chamados aeroportos, o que vai fazer também com que haja uma dificuldade maior de um estabelecimento, de um crescimento desse setor no nosso território. Nós também temos uma outra modalidade de transporte, um outro modal importante, que é o transporte dutoviário. Dutoviário é até um pouco diferente, poucas pessoas às vezes falam sobre ele, mas é formado por dutos ou tubos que transportam geralmente líquidos e gases a longas distâncias. Suas principais vantagens estão na segurança do trajeto do produto, sem perigo de roubo, e a simplificação na carga e na descarga. Tem como desvantagem a possibilidade de gerar graves problemas ambientais, com acidentes de rompimento de dutos e alto custo que ele vai empregar no processo de fixação desses dutos e de licenciamento ambiental. Geralmente é escolhido para transportar óleos através de oleodutos e gases através de gasodutos. Inclusive no território brasileiro temos um importante gasoduto Brasil-Bolívia, ou Bolívia-Brasil, que vai percorrer regiões produtoras da Bolívia ao centro-sul brasileiro, passando por importantes metrópoles como a cidade de São Paulo, tá? A maior metrópole nacional, abastecendo a região centro-sul do Brasil. Tem que se levar muito a sério a questão dos problemas ambientais que pode gerar, e é claro, a questão das licenças ambientais que acabam gerando um alto custo para o licenciamento e para a efetivação desse tipo de modal no território brasileiro. É claro que ele não é utilizado para qualquer tipo de carga, mas é um tipo de carga bem interessante. Oleodutos e gasodutos, não só no nosso país como no mundo, são muito comuns para poder estar fornecendo como base o trabalho do modal dutoviário.
Aí a gente entra nos mais utilizados no território brasileiro, importantes e significativos. O transporte rodoviário, aquele que utiliza automóveis ou grandes veículos para transporte de mercadorias via ruas, estradas e rodovias. Tem grandes vantagens na flexibilidade no trajeto, no aumento da rapidez da entrega e poder transportar qualquer carga, uma grande flexibilidade no transporte de carga. Como desvantagem, o perigo de roubo, a dependência do ritmo de trânsito, em alguns casos, quando você tem algumas estradas até um pouco melhores, você tem pedágios. É utilizado em alta escala atualmente, desde o transporte de pequenas cargas até grandes volumes de carga, com carros e caminhões transportando de norte a sul do Brasil muita coisa, tá? E também de passageiros. Esses automóveis têm baixa vida útil, esses veículos, devido ao problema relacionado ao transporte de muito peso sobre ele. Normalmente, quem trabalha com transportadora tem uma troca constante de frota devido à elevada manutenção que esses veículos acabam tendo ao longo do tempo. É ideal para pequenas distâncias e lugares com múltiplas paradas. E além de ter uma carga flexível, acaba sendo barato nas pequenas distâncias. O problema Peraí. ele carece de uma grande Eu coloquei o fone aqui, então, manutenção, uma peraí. manutenção constante. Infelizmente, mesmo sendo mais barato, num primeiro Tá com momento, problema no para um áudio, né? Peraí que eu vou estabelecimento, corrigir. ele acaba sendo caro ao longo do tempo, a médio e longo prazo, o que acaba fazendo com que o governo muitas vezes privatize algumas estradas, deixe na mão da iniciativa privada. Ele está diretamente ligado a alguns problemas relacionados à questão ambiental, como a queima de combustíveis fósseis, e hoje, predominantemente no nosso país, nós temos um trabalho onde as cargas elas são transportadas em sua maioria pelas rodovias. Desde o governo JK, desde os anos 50, nós temos grandes investimentos, os maiores investimentos de infraestrutura no Brasil voltados para o setor rodoviário. Tanto que o governo JK ficou conhecido como rodoviarista também por esse investimento, trouxe importantes investimentos internacionais, como muitas indústrias automobilísticas que vão adentrar no nosso país, incentivados por essas políticas voltadas para o rodoviarismo. Mas ele tem um elevado custo ambiental e também um elevado risco de acidentes. Não é à toa que as nossas estradas elas são extremamente perigosas, tá, galera? Para finalizar os grandes modais, nós temos o transporte ferroviário, aquele que é conduzido por trens que andam sobre linhas de ferro, né? Grande utilização desde a Revolução Industrial. E chegou no nosso país no século XIX, ao longo do século XX, até um período JK, foi muito utilizado no nosso país. A gente tem algumas linhas de ferro muito importantes, nós temos uma utilização para alguns setores, principalmente voltados para a mineração, muito bacana no nosso país. Ele é ideal, o sistema ferroviário, para grandes distanciamentos, para países de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, e a gente tem bons exemplos lá fora, como a Rússia, como os Estados Unidos, onde você tem um sistema ferroviário muito forte. É uma saída muito interessante para o caos urbano, para toda a loucura que a gente vê nos grandes centros urbanos e os problemas relacionados a isso, inclusive o de aquecimento global. O problema tem um alto custo de implantação. Ele se paga a médio e longo prazo. Então, inicialmente, ele vai trazer esse problema de investimento mais pesado, que muitas vezes faz com que alguns governos se afastem. O caso brasileiro, a falta de investimento de integração entre os modais, faz com que, infelizmente, seja um modal que ficou obsoleto em grande parcela do nosso território. Nós também falamos de intermodalidade e multimodalidade. O que seria a intermodalidade? É quando você tem a utilização de mais de um modal. E nesse sentido você tem um documento de transporte independente, mais de um modal e vários documentos a partir desses modais que são confeccionados de maneira independente. Também a responsabilidade da carga é do embarcador nessa ideia de intermodalidade, de conversa entre os modais. Temos também o termo de multimodalidade, quando você também tem a utilização de apenas um modal, mas com a diferenciação de ter apenas um documento de transporte e a responsabilização da carga. Como que funciona. O que interessa para a gente saber esses modais, né? Saber que, por exemplo, quando há essa interligação, quando vem um produto lá da China, tá? Quando você compra um produto da China, tá? Ele vem de navio para cá e depois que ele chega no porto, é retirado o container, né? Colocado ali no porto, muito provavelmente vai pegar um caminhão. Esse caminhão vai vir para São Paulo. Então ele usou dois modais, duas modalidades, dois modos. Ele usou a parte náutica, né? O navio, parte aquática, e depois o rodoviário. Ele podia ter usado, por exemplo, lá na China, que é muito grande, depende da região,
ele podia ter usado um avião para se deslocar, depois um transporte rápido de carro, de um caminhão menor para levar ali desse local até o porto, né? E depois, a furadeira aqui, meu vizinho aqui tá furando. Então, aí depois ele usou o náutico. Então, ó, escrevam para mim aí. Xiaomi vem de navio, isso aí. Agora responda para mim aí, quantos modais ele usou? Ó, vou dar um exemplo. Pegou o avião, produziu lá na cidade, foi de caminhão até o aeroporto. Do aeroporto foi até a cidade próxima a um porto lá na China. Aí chegando lá, um caminhão levou esse produto para o porto. Lá no porto, o navio atravessou o planeta, chegou aqui até o nosso Porto de Santos. No Porto de Santos, um caminhão pegou essa mercadoria e aí levou para um centro de distribuição, que daí foi com outro caminhão para... oi Jéssica, tudo bem? Seja bem-vinda aí à aula. Então, pessoal, vamos interagir aqui no chat. Coloca aí para mim, responda então. Quantos modais foram utilizados nesse transporte dessa mercadoria? Vai lá, Guilherme, você que falou aí do Xiaomi. Vamos imaginar que esse produto, o Xiaomi, foi usado. Tá, escrevam para mim quais... Ó, o Alisson colocou que foram 7 modais. Quais foram? Ó, vamos fazer o histórico. Um caminhão levou da fábrica até o aeroporto, tá? Então vamos escrever aqui, ó, rodoviário, certo? Primeiro modal. Depois, do aeroporto até um porto próximo ao porto, então aí foi o aéreo, certo? E aí, do aeroporto, lá próximo ao aeroporto, um caminhão levou até o porto. Ele usou novamente o rodoviário, então não precisamos registrar o rodoviário novamente, porque ele já foi utilizado. Nós queremos saber nesse processo, saindo da fábrica, chegando até a loja aqui em São Paulo, quantos modais ele usou, tá? E não quantos meios de transporte. Então ele usou o modal rodoviário, tá? Ele está usando novamente o modal rodoviário, usou o aéreo, daí pegou com o rodoviário, foi até o porto. E como que chama esse modal? Do porto que veio do navio lá da China aqui para o Brasil. Isso, ó. Tudo bem. Ele usou outro modal que é o hidroviário. E aí ele chegando aqui no aeroporto, né? Chega lá no container. Ó, faz o seguinte, pessoal. Eu tô gravando essa aula, tá bom? Então depois eu vou colocar o link lá no grupo para vocês, para quem não assistiu, assistir, tá? Vamos aproveitar aqui, vamos interagir para vocês tirarem as dúvidas, tá? Beleza? Pode ficar tranquilo aí, é legal vocês estarem preocupados aí. Eu vou conversar com o aluno depois da aula e eu vou explicar, ver o que aconteceu, tá bom? Mas ele vai conseguir assistir essa aula pelo YouTube depois, ok? Então, continuando, ó. Maria Eduarda, você entendeu que a gente está falando de modais, né? Lembra o vídeo que nós assistimos? São os modos de transporte, as modalidades, tá? Então, beleza, ó. Então, nós agora estamos no aeroporto, no porto, né? Chegou o navio, aí vai ao guindaste, ele vai pegar esse container, colocar lá no porto. E aí, como que esse produto vai chegar até a loja? De bicicleta, moto, como que ele vai chegar? Qual meio de transporte ele vai usar? E qual modal, qual modalidade ele vai usar? Vamos lá, Cauã, o que você acha? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo aí? Isso, Cauã. Por exemplo, né, podia ser, ó, no caso aí, como é um produto, vai sair lá de Santos, vem para cá, provavelmente ele venha de uma rodovia, né? Mas nada impede, porque tem uma ferrovia lá também. Nada impediria, depende do produto, dele usar a ferrovia. Mas no caso aqui, vamos trabalhar com o que a gente com as informações que nós temos. Então veio
de caminhão para cá, né? Ele vai chegar aqui num centro de distribuição. Ele veio de caminhão, vai chegar nesse centro de distribuição, descarrega o produto, e aí esse centro de distribuição vai pegar com outros caminhões menores, vai pegar dali e levar para as lojas. Ele vai continuar usando o modo rodoviário, tá? Beleza? Então, quantos modais foram utilizados no transporte dessa mercadoria, desde a fabricação até a loja? Vocês tinham respondido inicialmente 7, certo? Agora que nós conversamos um pouquinho melhor, quantos vocês acham? Vamos lá, Bianca, quantos? Alisson falou 2. Maria Eduarda, 3. Cauã, quantos? A Bianca falou 3. Cauã, 3. Então vamos lá, Alisson, por que você acha que foram 2? Vamos lá, vamos contar aqui, ó. Usa a barra de rolagem aqui, ó. Volta um pouquinho, ó. Ele utilizou o rodoviário, o aéreo e o hidroviário, certo? Então a resposta correta seriam 3. Ok? Entendeu, Alisson? Isso, Maria Eduarda. Alisson, o que é tururu? Então, tururu é triste, hein? Então vamos lá, pessoal. Ó, então nós vimos aqui, ó, falando de rede. Vocês conseguiram entender então essa questão, esse conceito de modalidade de transporte e também o conceito de rede? Rede é aquele exemplo que eu dei para vocês. É bem aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? Uma rede de futebol, como que ela é feita, né? São pontos que vão se interligando, né? Se você, por exemplo, se tivesse tem uma rede enorme no chão e aí você tinha que chegar lá no final da rede, mas você não podia sair dessa rede. Bastava você seguindo essas conexões que ela tem, né? E você ia conseguir chegar lá. Talvez demorasse para você achar o caminho, mas que tem como chegar, tem. Certo? Então, esse conceito de rede, quando falamos de rede de informática, rede de transporte, é esse conceito de pontos que se interligam, né? A rede de informação, ela funciona como? Ela tem um negócio chamado servidor, uma máquina grande que tem as informações, que dela liga com outras máquinas, né? Tem essa interligação, a informação que sai daquele ponto vai para o outro, vai para o outro. Ok? Deixa eu ver aqui que eu preciso voltar a tela. Então tá tranquilo aí, né, pessoal? Então vamos prosseguir. Agora vamos falar um pouquinho de rede de comunicação, tá? Deixa eu aumentar essa tela aqui. Pessoal, quando nós falamos de rede de comunicação, nós já demos algumas dicas aí, né? Então, ó, as redes de comunicação, elas podem ser linhas de transmissão, rádio, televisão, cabeamento de fibra ótica, internet, antenas de telefonia móvel, etc. Pessoal, se alguém quiser se comunicar comigo, aí você pode me chamar aqui no WhatsApp, porque agora eu estou visualizando só a tela aqui do material didático, né? Então, eu não consigo ver se vocês passarem alguma mensagem aí. Então, ó, estou com meu celular aqui, vou deixar aberto no grupo. E deixa eu ver aqui. Aí é só vocês me chamarem, tá bom? Tá aberto aqui. Então vamos lá, pessoal. Vocês podem até responder pelo WhatsApp, se for possível. Vamos observar esse mapa da distribuição da rede de internet no Brasil, de acordo com os dados do IBGE. Essas informações estão desatualizadas, tá? Esse mapa aqui é de 2013. Então vamos analisar aqui, ó. Lembrando sempre que quando nós vemos um mapa, nós temos que fazer a leitura desse mapa. A leitura, você vai olhar o mapa, vai entender, opa, é um mapa do Brasil. Temos aqui as informações, ó, os estados, e aí qual é a diferença que existe entre eles? São as cores. E aí então vamos entender por que essa região aqui é mais escura do que essa, por exemplo.
Você vem aqui, ó, e aqui tem as informações, tá? Na legenda do mapa ela vai te informar. Então está te informando que, por exemplo, ó, nessa região mais clara que vocês estão vendo aqui, ó, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Manaus, enfim, todos esses estados aqui, o acesso à internet ficava nesse mapa aqui de 2013. Então, com certeza já mudou, esses números já mudaram. Daqui a pouco eu vou buscar na internet um mapa mais atualizado disso. Mas até é bom para a gente fazer a comparação da evolução, tá? Então aqui nessa época ele tinha um acesso de 19,63% a 30%. Já na região que é um pouquinho mais escura é de 30,01% a 40%. E depois de 40,1% a 50%, de 50,1% a 62%, de 62,01% a 73,37%. Tá? Que nós não temos, olhando aqui no mapa, eu sou meio daltônico, mas pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhuma região que tenha esse percentual aqui, nessa época aqui. Agora vamos fazer uma pesquisa rápida aqui na internet. Vamos buscar aqui, ó. Deixa eu ver como que chama o mapa. Vamos ver se esses mapas aqui tem as informações que nós queremos. Ó, esse mapa aqui que a gente está visualizando, ele está mostrando aqui, ó, as regiões que não tem fibra ótica ainda. Então, a concentração maior desse déficit é lá na região norte, a região sudeste aqui e sul, sudeste mais São Paulo, né, e Rio de Janeiro, e o sul até Santa Catarina, mais privilegiados, né? Tem quase que todo estado que tem essa região aqui, quase que toda tem acesso à fibra ótica, né? Já aqui no Rio Grande do Sul tem algumas regiões que não. Mas eu queria ver o percentual de acesso. Vamos ver aqui se a gente consegue. Espera aí que tô salvando uma imagem aqui, mas acho que tá vindo aqui, vamos ver. Ah, isso aqui é outra coisa. Ah, esse aqui já é atualizado, ó. É aquele mesmo mapa lá, aquela mesma informação é do site Nova Escola. Esqueci de falar, aquele vídeo lá é do canal do professor. Eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar o nome dele, é um site bem interessante para quando vocês quiserem alguma informação. Professor de Geografia, tá? Aqui um plano de aula, mas eu queria ver o mapa. Cadê aquele mapa? Pessoal, às vezes buscar as coisas assim fica meio complicado. Então vamos ficar aqui em cima dessas informações, tá? Nessa época aqui, em 2013, nós tínhamos esse percentual de acesso, tá? Aí aqui nós temos uma questão, né? Ler os mapas, ó. Leia este mapa e o da próxima página, aliás, da página anterior, e responda: podemos observar uma distribuição homogênea da infraestrutura? Então aqui é a questão da rede de informática e aqui a rede de transporte, tá? Nós temos aqui, ó, você pode acompanhar aqui a questão do transporte aéreo,
hidroviário e rodoviário. Aqui nós temos as malhas, a malha rodoviária, você acompanha. Então, observando aqui, pessoal, ó, só não precisa nem ter uma interpretação técnica, olhando para o mapa, a gente vê que uma grande concentração de transporte, tanto hidroviário, aéreo e rodoviário, em uma determinada região do Brasil. E outra, aqui ó, tá limpinho. Então, temos aqui ó, o hidroviário, aéreo, né? Então, e aqui a questão da distribuição da rede de informática. Também vemos uma região mais privilegiada. Aí a pergunta, eles estão perguntando o seguinte aqui, ó. Podemos observar uma distribuição igual nas infraestruturas de transporte e comunicação para todo o território? Todo o território brasileiro tem essa estrutura, ela recebe a rede rodoviária, hidroviária, aérea de maneira igual e a acesso à internet de maneira igual? Vamos lá, quero ver vocês aqui no chat agora. Você acha que sim? Pessoal, vamos lá, interagir no chat, eu já estou terminando a aula. Não, né, Cauê? Cauã. Não sei porque eu estou te chamando de Cauê hoje. Não, né? Não precisa olhar assim mais atento. Olhando superficialmente, você vê que aquela região norte lá está mais clara na parte de transporte, né? E também quando a gente olha o mapa da parte de acesso à informática, também a tecnologia, transmissão de dados, né? Também a gente vê que a região sudeste e sul é mais privilegiada que a região norte, por exemplo, ou nordeste. Ok? Pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre a questão da urbanização, tá? Então eu vou mandar algumas informações para vocês durante a semana. Quando vocês tiverem algumas dúvidas, quando tiver alguma dúvida, ou no plural, algumas dúvidas, eu estarei à disposição e sempre estou à disposição de vocês. Podem me chamar pelo WhatsApp, é o nosso canal de comunicação, tá? É o canal mais rápido. E deixa eu só conferir quantos alunos nós temos aqui. Maria Eduarda, a gente vai fazer essa interação rápida, num resumo aí do que foi feito durante a semana. É lógico, se vocês quiserem uma interação com mais tempo, para mim não tem problema. Eu estou fazendo isso que, por exemplo, nós começamos às 11h25. Já estamos aqui, então, há 45 minutos, né, que é o tempo de uma aula, tá bom? Mas, se vocês acharem, pessoal, vamos ficar mais tempo. É só a gente combina e não tem problema nenhum. Eu me programo aqui para trabalhar um conteúdo, crio algumas atividades para a gente fazer durante a aula. Eu coloco lá no Forms e coloco no grupo lá para vocês responderem. Tá bom? Então vamos fazer uma votação aí, ó. O Alisson quer mais tempo de aula. Então beleza. A Bianca também. Quem mais aqui? Maria Eduarda. Cauê. Cauê, que é o conhecido como Cauana. E quem mais que está na aula? Acho que todos votaram, né? Então, pessoal, tá combinado, ó. Nossas próximas interações, eu vou fazer uma programação um tempo maior. Aí como que a gente vai fazer essa aula, tá bom? Nós teremos a discussão do assunto, a gente vai pegar o que o Centro de Mídias passou para vocês, eu elaboro um conteúdo em cima disso, a gente vai discutir aqui um pouquinho, e daí eu coloco umas atividades, que eu coloco lá no Forms e posto para vocês, ele coloca o link no Centro de Mídias, coloco aqui e coloco lá no WhatsApp. Vocês vão acessar e respondem as questões e a gente já discute ali, tá bom? Tá combinado então? Então por hoje eu tinha preparado isso, tá? Se vocês quiserem, aí eu vou aprendendo com vocês, aí eu não preparei um conteúdo aí, mas a gente pode ir vendo aí a respeito aí já da parte da urbanização, tá? Aqui ó, urbanização consolidada. Vamos encerrar por aqui ou a gente continua? Então vamos lá, Bianca votou que continua. Cauã continua. Alisson. Maria Eduarda continua. Alisson. Então beleza, então muito obrigado, fico feliz. Valeu, rapaziada. Então vamos continuar aqui falando, ó. Quando a gente fala de urbanização,
Escrevam aí para mim. O que vem à mente de vocês quando a gente fala de urbanização? Questão urbana. Lembra que vocês estudaram lá do urbano e do rural? Então, falou de urbanização. Você já sabe o que é o conceito de urbano. Então, agora estamos falando de urbanização. O que vem à cabeça de vocês? Vamos lá, vamos ver quem vai ser o primeiro a responder. Sem pesquisar, é o que vem à cabeça de vocês. Aí, Alisson, mais áreas urbanas, isso. Então, quando a gente fala de urbano, estamos falando da cidade, da parte ali que a gente interage, né? Que a gente vai no supermercado, né? Não sei se alguém aqui mora na área rural, mas a maioria eu creio que mora na área urbana, né? Então, supermercado, farmácia, lojas em geral, essa parte aí a gente pode chamar, a parte que a gente coloca como urbana, que é onde a gente interage, onde a gente vive, tá bom? Então, aqui está falando de urbanização consolidada, né? O Brasil é considerado um país urbano, o que significa que a população residente nas cidades é superior à população rural. Agora, pergunta: sempre foi assim? Sempre foi assim? A população urbana sempre foi maior que a população rural? Resposta: só sim ou não? Vai lá, rapidinho, vamos ver o que vocês vão responder. Isso, teve um período que a população que morava no campo era maior que a população que morava na cidade. Aí aconteceu um processo, né, que está até hoje aí, que as pessoas que estão no campo, poucas estão ficando lá, estão buscando oportunidades na cidade. Isso gerou alguns problemas, inclusive, mas principalmente o crescimento maior da população urbana do que da rural, e hoje a população do Brasil é urbana, tá? A urbanização é um fenômeno observado em todo o mundo. Ela envolve o modo de vida nas cidades, a instalação de infraestrutura e o surgimento de novas áreas urbanas. Essa questão de infraestrutura aqui, ó, é sempre, a gente tem que salientar, é necessário e importante que vocês entendam que quando se fala de infraestrutura, então, a infraestrutura ela é importante na expansão da rede hidroviária, aérea, rodoviária. Ela faz parte e é importante, né? Então, por exemplo, quando você vai instalar um porto, é necessário que haja uma infraestrutura. A criação, a construção desse porto faz parte da infraestrutura, mas é necessário que haja uma infraestrutura para que esse porto seja importante. Então, ele tem que ter uma localização, tem que ter um fácil acesso às grandes rodovias, aeroportos, né, próximo, tá bom? No entanto, nem todos os países populosos são predominantemente urbanos. Na Índia, por exemplo, a maioria da população, a maioria das pessoas, elas vivem no campo, vivem em áreas rurais, apesar de ele ser um país de uma alta concentração urbana. Então, vocês viram a diferença? Na China, a população rural continua sendo maior que a urbana, tá? Urbanização recente. No Brasil, a urbanização é um fenômeno relativamente recente, que ocorreu com muita rapidez. Ó, até a década de 60, de 1960, a maior parte da população, até 1960, pessoal. Então, aí, alguns dos pais de vocês, avós, nasceram nessa época aqui, ó, ou nasceram antes disso aqui até. Então, eles nasceram numa época em que a população rural ainda era maior que a população do campo, tá? Então, até 1960, a maior parte da população brasileira se concentrava no campo. Na década seguinte, a população urbana já havia superado a rural. Então, a partir de 1970, 10 anos somente após, a população urbana já superou a população rural. Tá? Para 2016, ela saltou de aproximadamente 53 milhões para 174 milhões, de acordo com o IBGE. Ao mesmo tempo, a população rural, que era de 14 milhões, 41 milhões, caiu para 29. Então, ó, pessoal, lá em 1960, olha a diferença, olha, ele dali de 70, quando já houve essa mudança aí da população, que era maior nas cidades do que no campo, era de 53 milhões. E no campo era de 41 milhões. Tá? E aí, em 2016, olha para quanto foi.
A população da cidade foi para 174 milhões, ou seja, mais de 3 vezes o que era. E a população do campo, ela caiu de 41 milhões em 1970, ela caiu para 29 milhões em 2016. A cidade de São Paulo é considerada a mais dinâmica do país. Raio urbano expande-se para cidades vizinhas, como pode observar na composição feita nas imagens de satélite. Eu acho que não está muito legível aqui, não tá meio fora de foco aqui para vocês, né? Até para mim aqui não está aparecendo. Deixa eu diminuir aqui, ver se consigo ver melhor. Não vou conseguir não vai dar para visualizar. No século XIX, as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil eram a mineração, o cultivo da cana-de-açúcar e a plantação do café. O café foi importantíssimo no desenvolvimento das rodovias, das ferrovias, né? Porque saía lá do interior de São Paulo, por exemplo, usando as ferrovias, e chegava até o Porto de Santos, tá? Nesse contexto, a maior parcela da população brasileira vivia na área rural. Estão vendo aqui por que existia isso? Então, a economia sempre ligada à questão urbana e rural, né, da população. Então, até o século XIX, no século XIX, as principais atividades econômicas do Brasil eram a mineração, isso é feito na cidade ou no interior, né, o cultivo da cana-de-açúcar e a plantação de café. Tá? Então, as principais atividades geravam emprego, as pessoas moravam mais no campo. Tá? Ao longo do século XIX, o perfil da economia brasileira foi se modificando. A crescente industrialização, aqui que o bicho pega, isso aqui que é um dos principais pontos, se não o principal, das pessoas buscarem as cidades. Tá? Então, ao longo do século XIX, o perfil da economia brasileira foi mudando, saindo da parte lá do campo, né, da agricultura e da mineração, e passando a questão da industrialização, associada à modernização no campo. Isso, ou seja, quando você tem a modernização, coloca aí no chat para mim. Você tem uma fazenda, tá? A fazenda, ela se modernizou. Vai gerar mais empregos ou menos empregos? Coloca no chat aqui para mim, eu tô vendo aqui, ó. Vamos lá. Quem vai responder primeiro? Vamos ver. Atenção. Eu vou apostar na Bianca. Tá, Bianca. A pergunta é a seguinte, ó. Tem uma fazenda lá. Vamos imaginar nos dias de hoje mesmo. Temos uma fazenda. O cara tem uma fazenda lá. Aí ele tem um monte de gente trabalhando nessa fazenda. Um cara que vai plantar, que vai preparar a terra lá, que vai colocar semente lá, que vai depois colher. E aí o cara compra uma máquina sofisticada que vai fazer esse processo aí sozinho. O número de vagas lá, de empregos que essa fazenda tem, é o mesmo? Vai aumentar ou vai diminuir? Vamos lá, Bianca, você respondeu primeiro, vamos ver se você vai aumentar, você acha que vai ter mais empregos. O Alisson acha que vai ter menos emprego. Maria Eduarda, menos emprego. Cauã. O que é SS, Bianca? O Cauã diz que vai diminuir. Pessoal, vamos imaginar. Isso, Bianca. É isso aí. Vai diminuir. Porque imagina, ele tinha um cara que plantava, né? Um cara que pegava o saco de semente lá, colocava nas costas. Ou melhor, vamos começar do começo, né? O cara, ele ia lá, preparava a terra, né? Ele colocava lá num boi lá e puxava arado para preparar a terra. Depois ele pegava as sementes, levava até lá e plantava as sementes. Depois ele tinha que ficar irrigando, né? Cuidar dessas plantas. E depois ele ia lá, uma equipe de pessoas, né? E colhiam isso. Agora tem uma máquina que ela vai fazer tudo sozinha. Essa máquina tem um cara que vai sentar na máquina. E existem algumas máquinas nos dias de hoje que nem tem pessoa, ela faz sozinha, tá? O cara vai operar essa máquina sozinho, vai lá preparar a terra, vai plantar,
e vai colher. Essa máquina é uma colheitadeira que ele chama, ela vai fazer todo esse processo. Então, ou seja, ele tinha antes 30 pessoas trabalhando, ele vai ter 5, 6. Aí, ó, vamos colocar que ele tenha 5 agora no processo todo. O que vai acontecer com as outras 25 pessoas? Elas trabalhavam no campo, né? Não tem mais vaga ali para trabalhar naquela fazenda, vai procurar outra fazenda, mas se o cara comprar um trator lá, uma máquina também, por isso que as pessoas acabavam procurando a cidade. Falaram, não tem mais emprego aqui. Onde eu vou trabalhar? Preciso comer, preciso trabalhar, né? Então vamos para a cidade, vamos buscar. Por isso que a população urbana foi crescendo e hoje continua, né? Se você vê o crescimento da população urbana e da rural, continua, lógico, não só em números, em percentuais, né? Continua maior o crescimento da população urbana, porque pessoas do campo continuam vindo para a cidade. Tranquilo aí? Isso. As máquinas elas estão dominando, né? Estão ganhando espaço e estão diminuindo os empregos. Isso nos dias de hoje, pessoal, principalmente na indústria, que ó, nessa época que era no setor primário, né? Que nós estamos falando aqui, quando falamos aqui de mineração, cultivo da cana-de-açúcar e plantação de café, setor primário. Aí depois o setor secundário é que chamou as pessoas para o campo. E hoje o setor que domina, que gera empregos, é o setor terciário, é o comércio. Tá bom? Ó, os centros urbanos, de modo geral, passaram a atrair, a chamar a atenção das pessoas, porque elas buscavam, opa, lá tem shopping, tem não sei o quê. Então, naquela época não tinha shopping, mas tinha loja, cinema, então ele falou, opa, eu vou para lá, eu quero ir lá, vou ter uma condição de vida melhor, eu vou ter mais opção de lazer. E as pessoas também vinham, fora a diminuição do número de empregos pela modernização do campo, também tinha essa questão de buscar uma oportunidade nova. Eu vou ganhar dinheiro lá, acreditando que todo mundo que ia para o grande centro urbano ia ficar rico, né? Porque algumas pessoas tinham sucesso. Elas saíam aqui, conseguia trabalhar, ganhava espaço, conseguia colocar um comércio e era bem sucedido, né? E ele passa essa imagem para todas as outras pessoas que também vinham buscar isso, né? Ó, os centros urbanos, de modo geral, passaram a atrair pessoas em busca de trabalho e melhores condições de vida, como acesso à educação, saúde, saneamento básico e outros serviços. Isso aqui, ó, nos dias de hoje, é muito complicado já no centro urbano. Na área rural, então, nem se fala. Porque vamos imaginar, o cara mora num sítio, numa fazenda. Ele vai ter que pegar uma bicicleta, no mínimo, né, e andar muito para chegar numa escola. Saúde pública também, a mesma coisa. O postinho. Tem um postinho para atender toda a região. E a área rural, normalmente, é uma área grande. Ônibus, se tem, quando tem, é um de manhã, um ao meio-dia e um à tarde. Então, para ele se deslocar também é complicado. E a questão do saneamento básico melhorou bastante, mas continua ainda em algumas regiões de maneira deficitária, tá bom? Já na área urbana, também ainda não é o ideal, mas é melhor do que na área rural, tá? A industrialização, o peso da industrialização, né? Industrialização e urbanização. A industrialização, coloque no chat para mim aí o que vocês entendem por industrialização. Nós falamos de indústria, agora estamos falando de industrialização. Vamos lá, seu Alisson. Você respondeu a última, Cauã. Então, ó, vocês vão aprender ainda, pessoal, ó, primário, secundário e terciário. Para ficar fácil assim, ó, para vocês gravarem, seria o seguinte, ó. Tem mais conceitos aí, mas para você conseguir diferenciar e associar, você coloca assim, ó, aqui, um produz, outro transforma e outro vende. Então, ó, primário, secundário e terciário. Eu coloquei nessa sequência aqui, tá vendo? Ó, vamos lá. 1, 2, 3. Primário, secundário e terciário. Então, você vai colocar o seguinte, ó. O primário, eu vou escrever aqui, ó. Primário produz. É só para vocês gravarem, tá? O conceito é mais amplo, tá? Exemplo, agricultura, tá? Porque se falar, mas professor, é a mineração. Calma, é para vocês gravarem, para vocês entenderem. Vamos colocar extração, tá? Fica melhor. Produção e extração, tá? Então, ó,
Um exemplo aqui eu vou dar a agricultura. Ok? Depois o outro transforma, tá? Isso. Então, era no primeiro momento da história, né, Cauã? A gente falou do que dominava ali era o setor primário, que era agricultura e extração, né, mineração, tá? Ó, secundário, vamos colocar aqui como transformação, tá? A indústria. E já vou dar um exemplo bem prático para vocês. E o terceiro, ó, o terciário, vamos colocar como vende, tá? Para ficar de uma maneira bem mais fácil, tá? Eu coloquei transformação, é transformação ali, tá? Então, ó, exemplo. Pegar um produto. Extração, vamos falar de extração. O cara vai lá numa floresta, lá ele pega uma árvore, corta essa floresta, corta algumas árvores lá, e aí ele coloca ali, vem uma indústria moveleira, que é uma indústria que vai construir um móvel, compra essa madeira e vai levar até o galpão lá que ele vai produzir esse móvel. Então, o primeiro ele tirou lá da floresta, o segundo ele vai transformar essa madeira em móvel e depois ele vai mandar isso para onde? Para uma loja. E a loja vai vender. Entenderam o processo? Então, ó, primário, secundário e terciário. Primeiro o cara tirou, então é o primário, depois ele transformou aquela árvore em um móvel secundário e depois ele chegou na loja e estava lá na loja para vender, aquele cara vai vender aquele produto, é o terciário. Tranquilo? Um depende do outro. Por exemplo, o setor primário, se ele não tiver quem compre, vai produzir como? Para quem? E é o mesmo processo da indústria. Ela precisa do setor terciário para poder vender o produto e precisa do setor primário para ter o insumo, para produzir. Coloca para mim aí se vocês entenderam. Quem tem dúvida, fala, não entendi. Aqui no chat. Ah, você já tinha anotado isso no caderno, Cauã? Beleza. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Podemos finalizar ali? Tá na hora do almoço já, né? Vamos só ler esse texto aqui, tá? E daí na próxima aula a gente continua. A industrialização, de modo geral, pode ser definida como um processo em uma atividade industrial. Passa a comandar a economia, que é o que o Cauã colocou. Quem tem dúvida, ele colocou aí no chat, tá? Comandar a economia de uma sociedade, tornando as outras atividades, o comércio, o transporte, operações financeiras, produção de matéria-prima na agricultura, pecuária, subordinadas, extrativismo, né? Subordinada a ela, tá bom? Assim, o processo de industrialização acaba gerando a necessidade de ampliar a oferta de serviços e equipamentos urbanos, resultando em transformações socioeconômicas do território. Os equipamentos urbanos, tais como estabelecidos comerciais, bancos, avenidas e transportes, constituem a estrutura necessária para a industrialização. Sua instalação provoca transformações, ao mesmo tempo atrai cada vez mais pessoas para o espaço urbano em busca de oportunidades de trabalho. Atualmente, o setor de serviços também comanda a transformação do espaço urbano. Aqui, pessoal, atualmente, por exemplo, nos Estados Unidos, o setor terciário da economia, que é a parte do comércio, ele emprega 82% da população, ou seja, de cada 100 pessoas, 82 trabalham no setor terciário, que é a prestação de serviço, o comércio em si, né? Então, é um setor que está crescendo cada vez mais. Porque o que acontece? O cara trabalhava no campo, acabou o emprego no campo, tinha emprego na indústria, que foi o processo de industrialização, né? Então, ele foi buscar emprego na indústria.
Agora, as indústrias estão se modernizando, então os empregos, o número de empregos estão diminuindo, os postos de serviço estão diminuindo. E todo mundo Aí quando o cara trabalhava na indústria, falou, eu vou trabalhar onde? O cara que trabalhava no campo falou, eu vou para a cidade para trabalhar na indústria. Agora o cara que está na cidade, ele tem duas opções, ou volta para o campo, ou vai procurar outra opção para continuar na cidade. Normalmente eles optam por ficar na cidade. Para ficar na cidade, eles vão trabalhar em qual setor? Setor de prestação de serviço. Setor comercial. Por exemplo, o cara que começa, tem a questão do formal e informal. Ele vai lá, ele vai vender Jequiti. Qual setor que é? Por exemplo, ele trabalhava numa empresa. Agora coloca aqui para mim na resposta. Ele trabalhava numa empresa que produzia lá, tinha um monte de funcionários, aí ela automatizou, colocou robôs para produzir. Tá? Então, ou seja, a velocidade e a precisão desse produto é muito maior. Ele não vai precisar, essa indústria dispensou essas pessoas. Então, ela tinha 500 funcionários, agora vai precisar só de 50. 450 não tem mais vaga dentro daquela empresa, daquela indústria. E para procurar um emprego em outra indústria também é complicado, porque esse processo agora é a revolução industrial, a revolução 4.0. Então, é melhor o cara buscar outras opções. Ele vai buscar qual opção? Como eu falei, ele pode voltar para o campo ou continuar na cidade. Continuando na cidade, aí ele fala, e agora? Eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro, como é que eu vou fazer? Ele começa a vender Jequiti. Ou Avon, não sei quem mais, Natura, acho que vende também, né? Escolhe um dos três ou os três. Ele está em qual setor da economia agora? Vamos lá, pessoal, agora vocês, eu quero a resposta de vocês no chat. Isso, ele está no setor terciário que a gente viu aqui, ó, vende. Lembra que eu coloquei? Vende, ele vai vender o produto, tá? Então, esse produto, se você pensar, ele foi produzido lá atrás, eles pegaram os insumos, ou extraíram, né? Ele usou alguma coisa lá do setor, do setor primário, aí a indústria transformou, agora chegou no comércio, né? E você que vai vender, vai colocar isso para o consumidor final, vai vender e vai ganhar seu dinheiro, vai ter seu emprego, né? Tá tranquilo aí? Deu para entender esse processo? Beleza, pessoal. A gente vai ter que parar por aqui, ó, porque nós estamos a 1 hora, tá no horário de almoço. O pai de vocês, os pais aí, os responsáveis, daqui a pouco vão começar a reclamar. Mas na semana que vem, ó, nós vamos falar de rede urbana, tá? Tá bom? Se vocês quiserem já se adiantar, buscar alguma informação, ó, depois a gente vai ver, nós vamos ver as regiões metropolitanas, vamos saber o que é uma conurbação, uma coisa que um fenômeno que está muito presente no nosso dia a dia, tá? Beleza? Agradeço a participação de vocês. É só ruim que poucas pessoas participaram, né? Gostaria que mais alunos participassem. Eu preciso que vocês conversem com os colegas de vocês. O Cauã, semana passada, ele fez essa interação lá no grupo. Vamos trazer mais gente para participar, tá? É importante, ajuda, é bom a gente ter essa interação, a gente conversar um pouco, tá bom? E foi legal essa experiência com vocês. Aí eu vou terminar de gravar aqui, deixa eu encerrar.